A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos que sempre estão aqui comigo, aqueles que estão chegando para juntos compartilharmos da palavra de Deus. E hoje eu quero pensar um pouco com você sobre o Salmo de número 8. O título aqui na minha Bíblia é Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Diz assim o Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das criancinhas e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que palavra gloriosa! Esse salmo é um cântico de louvor a Deus que exalta o seu ser e sua obra na criação. Quando nós estudamos esse salmo de uma forma mais minuciosa, percebemos que o salmo de número 8 é um salmo profundamente teológico. Ele trata tanto da revelação geral de Deus, quanto de sua revelação especial manifestada aos homens. Além disso, ele considera lado a lado a transcendência e a iminência de Deus. Outro fato interessante do Salmo 8 é sua citação no Novo Testamento, onde ele é aplicado, inclusive, por Cristo e a Cristo. Por isso que, de alguma forma, podemos considerar também esse salmo como um salmo messiânico, ou seja, um salmo que se refere a Cristo. É mais um salmo de Davi, mas não é possível dizer em que época ou em que ocasião Davi escreveu este salmo. E aí nós podemos dividir o salmo de número 8 em 3 pontos interessantes para que nós possamos compreender melhor esse texto sagrado. Primeiro ponto, o louvor introdutório sobre a glória de Deus nos versículos 1 e 2. Segundo, que é o homem, dos versículos 3 até o versículo 8. Terceiro, o louvor final sobre a glória de Deus, no versículo de número 9. Vamos para o primeiro ponto, para a gente compreender de uma forma bem objetiva o Salmo de número 8. O louvor introdutório sobre a glória de Deus, nos versículos 1 e o versículo de número 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. O Salmo 8 começa com uma declaração de louvor a Deus. Davi, ele dá início ao Salmo se dirigindo a Deus,
por seu nome de aliança, Yahvé. Imediatamente após citar o nome pessoal de Deus, o salmista ainda acrescenta outro título que denota a soberania de Deus como governador de todas as coisas. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso. É interessante notar a forma que Davi se refere a Deus de forma pessoal e íntima. O Deus da aliança é, sem dúvida, o seu Senhor, o Todo-Poderoso. Percebe-se que em seguida o salmista exalta a grandeza de Deus. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Nesse primeiro versículo você pode observar que o salmista ele vai falar da revelação geral de Deus na natureza. O salmista diz que o nome de Deus, que nesse contexto significa o caráter de Deus, que revela sua pessoa com todos os seus atributos, é magnificado em toda a terra, bem como a majestade divina está exposta nos céus. Todo esse conceito no único verso. O Deus transcendente, cuja glória preenche os céus e a terra, é o Deus que relaciona de forma pessoal com o seu povo, de modo que podemos certamente dizer que Ele é o nosso Deus. É um Deus tão grande, é um Deus tão esplêndido, mas é um Deus tão pessoal, é um Deus tão íntimo, que quando o homem abre o coração para Ele, Ele passa a morar no coração do homem. Se percebe que o louvor e a glória a esse Deus todo majestoso não está somente nas alturas, lá no céu, adorado, glorificado pelos anjos, pelos arcanjos, querubins e serafins e pelos 24 anciãos, pelas milícias celestiais, mas é um Deus que também o louvor a Ele está na boca dos pequeninos. Sim, Deus colocou também o seu louvor na boca dos recém-nascidos e dos pequeninos. Quantos que estão nascendo de novo, começando uma nova vida, com o coração cheio de alegria, de fortaleza. Quando Jesus diz para Nicodemos é necessário nascer de novo, Nicodemos não entendia no momento como era que acontecia. Ele diz: tem que nascer da água e do Espírito. Então quando o homem nasce novamente, mesmo recém-nascidos, mas ele já começa a louvar a Deus. As crianças louvam a Deus, os pequeninos adoram a Deus. O Senhor Jesus falou essa verdade após ter purificado o templo lá em Jerusalém, em Mateus 21:16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes, pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? O contraste que o salmista faz nesse verso também é interessante. Ele coloca de um lado os pequeninos e recém-nascidos e de outro lado os considerados fortes, adversários, inimigos e vingador. Parece até que o seu objetivo é contrastar aquele que é totalmente dependente de Deus e aquele que pensa ser autossuficiente. No entanto, o louvor na boca dos pequeninos pode silenciar os poderosos, derrotar os inimigos de Deus. Quem está lembrado do combate entre Davi e Golias? Entre um menino que ninguém dava nada por ele, franzino, esquecido lá, cuidando das ovelhas pelo pai e os irmãos, mas foi Davi
que o Senhor escolheu para vencer um gigante que se achava autossuficiente. Mas o pequenino Davi venceu o gigante. Você pode conferir na sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 33 ao versículo de número 43. Segundo ponto interessante para a gente compreender melhor o Salmo de número 8. Que é o homem? Do versículo 3 até o versículo de número 8. Na sequência do Salmo, Davi coloca ênfase na obra da criação de Deus. No entanto, em nenhum momento ele perde de vista a grandeza do Criador. Nesse sentido, ele lança mão do antropomorfismo para falar da vastidão do universo como obra dos dedos de Deus. No versículo 3 do Salmo de número 8, olha o que diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. É muito fácil perceber como o salmista coloca a grandiosidade do universo como algo insignificante diante da onipotência de Deus. Logo na sequência, o salmista começa a falar do homem. Ele posiciona o homem no seu devido lugar. No versículo de número 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Obviamente, o salmista está se dirigindo à fragilidade e à transitoriedade dos seres humanos diante da majestade de Deus. Porém, o salmista também testificou a respeito da posição destacada e dominante que graciosamente Deus concedeu ao homem no reino da criação, nos versículos 5 a 8. Por isso ele escreve: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. No versículo 5. Depois o salmista ainda destaca como Deus deu ao homem o governo das coisas criadas, nos versículos 6 até o versículo de número 8. Na verdade, Davi fala do homem aqui como a coroa da criação de Deus. Terceiro e último ponto, o louvor final sobre a glória de Deus, no versículo de número 9. Salmo de número 8 termina de forma como começou. No versículo final, o salmista repete as palavras do versículo inicial: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Embora esse último verso repita o primeiro, é possível que, ao se deparar com ele, após passar pelos versos anteriores, o leitor consiga perceber de forma mais apurada, em relação à sua leitura do primeiro verso, o profundo significado de suas palavras. O homem é a coroa da criação de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser o seu lugar como co-regente de Deus neste mundo, sua posição mais importante é como servo e adorador que se curva diante da majestade do seu Senhor. A verdadeira grandeza do homem não é ter um imenso poder aquisitivo, não é a sua beleza, não é o seu status, não é a sua sabedoria terrena, o seu conhecimento. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus. Presta bem atenção nisso. E poder se relacionar intimamente com Ele. E isso o Salmo de número 8 deixa muito bem claro. Então, para finalizar,
O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para ser seu corregente sob o restante da criação. O homem foi feito para o louvor e para a glória de Deus. Então, que possamos apresentar as nossas vidas em louvor, em gratidão a Deus, porque para isso fomos criados, para exaltar, glorificar o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Nos ajude a levar esta palavra, compartilhe esta mensagem com alguém, marque alguém, se inscreva e vamos juntos compartilhar a palavra de Deus, usar esse instrumento que Deus nos deu como oportunidade para proclamar as verdades de Deus. Que Deus abençoe. Recebe a minha gratidão e o meu abraço. Paz.